do ponto de vista da democracia digital, que é o tema em debate aqui. O primeiro deles é, na minha opinião, na nossa opinião, é a democratização dos meios de comunicação. Como o próprio companheiro falou aqui, não lembro se foi o Vanazzi na sua moderação, parece que foi o Vanazzi, de que os meios de comunicação acabam induzindo o resultado de uma consulta. Então, portanto, primeiro, na nossa opinião, o primeiro grande desafio é o processo de democratização dos meios de comunicação, que hoje são extremamente autoritários. Portanto, a Conferência Nacional de Comunicação, agora no final do ano, vai cumprir um papel, e a CUT vai para esse debate na perspectiva de buscar avançar nessa democratização. E, para ter uma ideia, nós elaboramos um projeto, e o Vicentinho apresentou na Câmara, o projeto do horário sindical, incluir na legislação brasileira, e criou o maior rebu nesse país. Quer dizer, todo mundo veio bombardeando, aí pegou desde a CUT até o governo Lula, o bombardeio que foi propor que cada central sindical tenha, durante o ano, cerca de 1 hora de programa para um horário sindical, como tem os partidos hoje, de acordo com a sua proporcionalidade. Isso foi realmente um bombardeio geral em todos os meios de comunicação. O segundo grande desafio nosso é a oportunidade de acesso à tecnologia para a maior parte da população. Como nós vimos, ainda é muito restrito no nosso país a participação da população e o acesso da população nos meios de comunicação digital. Então, portanto, um grande desafio para nós avançar, e creio que as nossas administrações, que os nossos companheiros que vão estar à frente dos governos, têm esse grande desafio, ajudar a incorporar mais pessoas, né, e dar acesso a mais pessoas aos meios, às tecnologias, especialmente a tecnologia através da internet, enfim, outros acessos. Fortalecer as ferramentas de participação popular. Isso, para nós, é fundamental e creio que é um grande desafio para o fortalecimento e para a ampliação da democracia no nosso país. Porque a participação popular não pode ser algo automático, na nossa opinião. Tem que ser algo que seja construído e que tenha que ter esta relação humana, essas relações de debate na formulação de políticas. Não dá para apenas ficar, na nossa opinião, automaticamente vai lá, vota, emite a sua opinião, sem que haja envolvimento e a construção coletiva, e, portanto, sempre, na nossa opinião, tem que ter a mobilização social e o envolvimento do conjunto da população no debate. Eu só gostaria de destacar, por último, aqui na minha fala, duas questões que eu achei que o Fedose ia falar, mas lembrando um pouco da necessidade também, e aí, por isso que eu falei aqui, que nós temos que equilibrar, não só usar a tecnologia, mas também não só achar que a participação direta e a participação popular, através do AP, por exemplo, é suficiente. Inclusive, pesquisas, estou usando aqui a sua pesquisa, Fedose, do Orçamento Participativo de Porto Alegre, onde pouco mais de 1% da população acabou participando, segundo os dados teus aqui de 2006, onde 11.536 pessoas participaram do processo. Já um pouco diferente em Belo Horizonte, onde era eletrônico, né, uma participação um pouco maior, com cerca de 124 mil, pouco mais de quase 10% da população participou do processo de debate do orçamento participativo. Então, isso fica claro da necessidade de nós equilibrar, né, a participação através dos instrumentos eletrônicos, mas também a participação direta do cidadão. E para encerrar mesmo, nós não temos dúvida da necessidade do fortalecimento da participação e da democracia direta. Creio que, se o governo Lula hoje nós sabemos disso, um sucesso muito grande na atuação política e no que vem desenvolvendo, no enfrentamento da crise, inclusive, foi pela oportunidade da participação popular. O que é as conferências nacionais, o que é os conselhos onde tem participação da sociedade, fundamentalmente, companheira Esther, nós sabemos o quanto é importante, por isso que eu quero cumprimentar pela tua fala aqui, a experiência do Conselho, por exemplo, uma experiência muito importante que oportuniza ali a participação. Nós
especialmente para nós, trabalhadores, sair da periferia e ir para o centro, porque lá nós estamos debatendo com os empresários, com o governo, equilibrado, em grau de equilíbrio do ponto de vista da possibilidade de disputar projeto. Creio que não tem dúvida que esses instrumentos de participação, o fortalecimento desses instrumentos é fundamental para o fortalecimento da democracia e, acima de tudo, para construirmos um país com justiça social, que é o que todos nós almejamos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Quintino. Queria aqui também saudar a chegada aqui do nosso senador Paim, depois ele vai também fazer uso da palavra. Agora vamos ouvir aqui o nosso companheiro Nimário Miranda. Então, achei muito bom o debate. Acho que nós teremos tudo isso gravado, né, Ari? E nós vamos poder utilizar isso muito, difundir pelo país, internet. Bem, eu acredito que nós estamos no limiar de um novo momento histórico aí, no nosso país. 7 anos, depois de 7 anos de transformações econômicas, políticas, sociais, culturais, e também com a crise do capitalismo e de vários de seus paradigmas, isso está colocando uma agenda nova. E toda essa agenda apareceu aqui, nas falas de todos, né? E essa agenda tem que ser uma relação dialética entre as transformações ocorridas, com também a continuidade, continuidade e a nova agenda. Fazer uma relação dialética, do pós-crise, digamos assim. Acho que aí um ponto central que eu tenho observado, a gente, pela Fundação, também mantém contato com outras fundações da América Latina, da América do Sul e da Europa, por exemplo. A gente vê uma revalorização do mundo do trabalho, né? Isso é muito importante. É uma pré-condição para discutir participação popular, democracia participativa, né? Teve um momento, aí, uns 10 anos atrás, que foi decretada a morte dos sindicatos, o fim do trabalho, né? E essa conversa foi para o esgoto, né? Não por acaso, o Fernando Henrique, nesse famoso documento que ele fez, Para Onde Vamos, né? A gente pode perguntar para onde iríamos, né, se eles tivessem continuado também. Para onde vamos, ele bate nos sindicatos. Ele alerta o perigo dos sindicatos, dos fundos de pensão. Olha, fundos de pensão é uma coisa extraordinária. Um país que dispõe de 461 bilhões para investimento de fundos de pensão, dos 300 fundos de pensão, 250 bilhões só dos fundos de 8 estatais nossas. Isso devia ser uma coisa de regozijo. E ele levantou uma bruma assim, de dúvidas sobre os fundos de pensão, como se fosse uma coisa esquisita, né? E falou em superonismo e autoritarismo popular, depois de 5 milhões de pessoas terem participado de conferências. Então, ele está batendo no que eles têm medo mesmo. Eles veem um perigo na volta do mundo do trabalho a se manifestar. Então, aí, eu acho que nós temos que prestar maior atenção nisso que está ocorrendo. É um fenômeno mundial, mas no Brasil foi menor o impacto, porque aqui já é com a vitória do Lula, né, o Planalto, né, se abriu para receber as centrais sindicais, pactuou o salário mínimo, pactuou, agora na crise, né, desoneração de alguns setores para manter emprego, o crédito consignado foi uma invenção dos sindicatos, né, que foi levada até o governo, teve um papel importante nesse período de 7 anos aí. E aí, toda essa questão do trabalho decente, sem o qual não se pode pensar em ampliação da democracia participativa. Como você conciliar democracia participativa com o excesso